Saudamos a todos os irmãos aqui presentes, os irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Convido aqueles que puderem se colocar de pé para iniciarmos o nosso culto de adoração ao nome do Senhor, porque nós viemos aqui para isso, para adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer a presença das nossas irmãs aqui, elas estiveram conosco ontem no culto de jovens, e louvar seja o nome do Senhor que retornaram para mais um culto conosco. Sinal que o Senhor falou ao coração das irmãs e retornaram aqui através da palavra de ontem, através dos louvores que foram cantados. E nós estamos aqui, irmãos, só para uma coisa, para adoração. Senhor Deus, nós oramos a Ti e apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar. Meu Deus, nós não somos nada, nós não temos nada, mas nós reconhecemos que o Senhor é tudo, que o Senhor é tudo para nós, que só o Senhor é digno de louvor, de toda adoração. E nós pedimos nessa hora que o Senhor possa, Senhor, falar no nosso coração, que o Senhor possa, Senhor, visitar cada um nessa hora, se fazendo presente, renovando a nossa fé, a nossa comunhão, porque nós viemos aqui para Te louvar, para Te adorar, porque o Senhor é digno, Senhor, de toda a honra. Quem somos nós, Senhor? Mas nós somos gratos a Ti pela salvação, por esse chamado, Senhor, de fazer parte de um povo que vai morar no céu. Senhor, aceita a nossa oração nesse instante, assim nós oramos em nome de Jesus. A igreja pode permanecer de pé, vamos cantar um louvor de adoração ao Senhor. Esse é o momento, irmãos, de colocarmos a nossa vida diante do Senhor, de entregarmos o nosso coração, porque a nossa vinda aqui não é em vão. Nós viemos aqui para ter um encontro com o Senhor, nós viemos aqui para cultuar o nosso Deus, e vamos louvar o nome do Senhor, que é digno de adoração, que é digno de louvor. Abra seu coração, rasgue a sua alma diante de Deus. Ele está aqui nesse lugar e quer falar com você nessa noite. Não encontramos paz em nenhum outro lugar. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros. Jesus pagou um preço de sangue nos nossos erros. Aleluia. Glória a Deus. Por mim e por você. Quem somos nós? Aleluia. Exalte a esse Deus que se entregou por mim e por você, que deu a sua vida, e esse preço foi um preço pago com sangue.
Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não somos merecedores. Ninguém aqui é justo, ninguém aqui é santo, mas a graça do Senhor Jesus, ela nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor. Os irmãos que quiserem sentar, pode sentar. Quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Mas estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Vamos adorar a esse Deus, que é o Deus da nossa vida. É aquele Deus que nos transformou, que nos tirou do lamaçal do pecado, nos colocou nossos pés numa rocha, firmou os nossos passos e colocou um novo cântico nos nossos lábios. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito de Deus, desce nesse lugar como fogo e visita o nosso coração nessa hora. Que o Senhor possa libertar aquele que está preso, que precisa de libertação, que precisa de um renovo, que precisa de comunhão. Que o Senhor possa encher o nosso coração nessa noite com o seu Espírito Santo. Desce como fogo nesse lugar, Senhor. Aquece os nossos corações nessa hora. Transforma as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Desce, Senhor, nesse lugar. Toma os corações nessa hora, como em Pentecoste. Enche esse lugar com a tua santa presença, Senhor. O teu Espírito Santo possa falar nosso coração nessa noite, possa incendiar nossa alma, que possamos colocar nossa vida diante do teu altar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós não podemos sair deste lugar
se nós não sentimos que Deus falou ao nosso coração. Se nós não sentimos Deus ainda, é porque nós não abrimos o nosso coração a Ele. Porque o nosso Deus, Ele é manso, Ele é delicado, Ele está à porta. Mas você precisa abrir o seu coração para Ele entrar. E Ele quer entrar no seu coração, quer fazer algo novo. Porque às vezes nós ficamos sempre naquela mesmice, naquela mesma coisa. Às vezes nos tornamos religiosos. Chegamos ao culto, porque culto dia de domingo eu vou no culto à noite, e é isso. Eu canto alguns louvores, vou para casa. Espero no próximo domingo voltar aqui. Mas Deus quer fazer algo novo no seu coração. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer nos levar para algo novo. Para isso nós precisamos abrir o nosso coração. E hoje é um dia aceitável. Hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia de transformação. Vamos cantar? Aleluia. Nós vamos morar com um dia com o Senhor na eternidade. Estaremos com Ele. Na eternidade com Deus eu quero estar. Lá não haverá pranto, nem aflições. Jesus irá me buscar, sim, Ele prometeu. Meu Deus fiel e forte que nunca falhou. No abrir e fechar de olhos, Ele virá pra nos buscar. Ele virá, Ele virá. Breve Cristo voltará, toda dor há de levar. Ele virá pra nos buscar. Aleluia. Ele virá para nos buscar. Para morarmos com Ele eternamente. A minha alma espera, espera em Deus e no seu amor, e de confiar na sua promessa que breve há de se cumprir. Enfim, todo joelho há de se dobrar, e para sempre na eternidade com Cristo vou morar. No abrir e fechar de olhos, Ele virá pra nos buscar. Ele virá, Ele virá. Breve Cristo voltará, toda dor há de levar. Ele virá pra nos buscar. Ele virá pra nos buscar. Ele virá pra nos Aleluia. A palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. E nós cremos que Jesus vai voltar para nos levar, para morarmos com Ele por todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Ó Deus, fala no nosso coração, Senhor. Tu és desejado aqui, Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos cantar esse louvor de pé, irmãos. Vamos ficar de pé.
nós vamos estar com o Senhor na eternidade um dia. És adorado entre nós. Tão desejado aqui. Tão desejado aqui. Nada se comparará Mas nada se comparará com a glória que há de vir. que há de vir. Não há comparação. Eu não sou daqui. Aleluia. Pra casa voltarei. Vamos para nossa casa. Vem me buscar. Ele vem nos buscar. E com ele eu irei. Aleluia. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem nos buscar. Creia nessa promessa. Aleluia. Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. És adorado entre nós. Cante com a sua alma, com o seu coração. Tão desejado aqui. Viva o que você está cantando. Mas nada se comparará. Nada se comparará. Agora que há de vir. Um dia estaremos com Ele na eternidade. Nada que se compara a isso. Eu não sou daqui. Não somos daqui. Casa Vamos morar com o Pai na eternidade. ele vem me buscar. Ele voltará. Ele eu irei. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Ele vem me buscar. E com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me
Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa promessa da volta de Jesus, ela está viva no seu coração? Porque se essa promessa morrer no nosso coração, acabou tudo. Porque a esperança da igreja é morar com o Senhor na eternidade. Irmão, nós estamos aqui, não é para pedir, porque Deus não nos deve nada. Ele faz pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas quando Deus, Ele habita no nosso coração, quando Ele transforma as nossas vidas, os salvos, os santos, se reúnem para adoração. E nós estamos aqui somente para uma coisa, para adoração. E se eu chegar aqui e não adorar o Senhor, eu vim aqui em vão, porque Deus chama aqueles para adorar em espírito e em verdade. As nossas orações, as nossas petições, as nossas necessidades, elas já estão diante do Senhor todos os dias, porque antes mesmo que saia uma palavra da nossa boca, Deus já conhece a nossa necessidade, Ele já sabe o que nós precisamos. Quando nós estamos em casa, dobramos os joelhos, Ele está lá para ouvir. Ele conhece a sua conta, que tem que pagar. Ele conhece o seu problema com o seu cônjuge. Ele sabe da situação com o seu filho. Ele sabe daquela prestação, daquela causa na justiça. Ele sabe. Ele sabe de tudo. Porque Ele cuida de todas as coisas. Mas a palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida. E quando nós nos reunimos aqui, irmãos, é para adoração, é para louvar, é para glorificar, porque Ele é o único que é digno de adoração e louvor. Esse nosso encontro aqui é para isso, é para dizer o quanto Deus é grande na nossa vida, quanto Ele cuida de nós, quantas portas foram abertas. Estamos aqui para glorificar. Porque não há porta que se feche para o servo de Deus, que Deus, se Ele não quiser, se Ele quiser, Ele abre. Não há nada que possa impedir Deus. Tudo está no controle do Senhor. Pode tocar. Não há ferrolhos, não há portas que pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Não há porta que se feche quando Deus quer abrir. Operando Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. O que? Senhor, te louvarei. Ó Senhor, te louvarei. Estamos aqui para te louvar, Senhor. Pois teu fôlego é tua vida. Essa é a noite de louvor e adoração ao teu nome, Senhor. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira dessa boca e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, Fogo e terremoto, vento forte que passou, vento forte que passou.
Já vivi tantos perigos. Já vivi tantos perigos. A tua voz me acalmou. Uma voz mansa e delicada. Da ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Tudo está debaixo da mão do Senhor. Me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Toda a igreja bem alto. Vamos declarar o Senhor. Não há doenças, não há culpa que fique de pé diante de nós, porque o Senhor está conosco. Exalte ao Senhor nessa hora. Declara a Ele. Ele é soberano. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Porque o Senhor é grande na nossa vida. Porque Ele é tudo para nós. Ele move céus e terras a favor do servo seu. Ele tem estado conosco a cada dia. Irmãos, eu tenho muitas experiências, os irmãos também aqui têm muitas experiências com isso. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, às vezes quando a gente pensa que nada pode nos ajudar, que ninguém pode fazer nada, eu já me vi na escuridão, já me vi sem esperança. Mas um dia eu encontrei com esse Salvador. Um dia Ele me mostrou que Ele era grande. Às vezes nós achamos que o nosso problema é grande, né? Aquela luta é grande para nós. Geralmente é maior do que nós mesmos. Mas quando nós vamos na força do Senhor, irmão, os problemas se tornam pequenos. Nossos problemas se tornam pequenos, porque Deus está conosco. Por mais que às vezes até doa em algumas situações que nós passamos, né? Às vezes dói.
às vezes é difícil. Mas quando nós olhamos para aquele que a terra cabe na palma de suas mãos, nós vemos que todos esses problemas que nós passamos nessa vida não são nada. Não são nada. Tudo aqui nessa terra um dia vai passar. Tudo aqui vai passar. Isso aqui não é nada. Mas o nosso Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que com só uma palavra disse: haja luz e houve luz. Com uma palavra, Ele criou todas as coisas. Esse Deus é grande. Esse Deus luta por nós. Esse Deus nos ama. Ele nos ama tanto que o seu Filho Jesus, Ele deu o seu Filho amado, que veio aqui nessa terra, sujou os pés no pó dessa terra e deu a sua vida por nós. Morreu numa cruz, crucificado. Uma coisa que só os piores bandidos mereciam. Ele pagou o preço do meu pecado e pagou o preço do seu pecado, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para dizer que Ele é grande, para dizer que Ele é tudo, para dizer que todas as coisas estão debaixo das suas mãos e tudo pode ser feito por Ele. Nós só precisamos fazer uma coisa: glorificar o nome dEle. Pode tocar. Vamos declarar isso. Glória a Jesus. Declara ao Senhor com esplendor de um rei. Aleluia. Ele é rei. Estamos aqui para louvar esse Deus. Glória a Deus. Vamos tremer com a sua voz. Aleluias. Todos vão dizer: adora o Senhor, seja em pé, seja sentado, mas adora o Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é grande, porque Ele é majestoso, porque Ele é Rei e Senhor das nossas vidas. Tudo está nas suas mãos.
Glória a Deus. Declara ao Senhor. Sobre todo nome. É o único digno de louvor. Só as vozes, sem instrumento, só a igreja cantando. Canta, canta. Quão grande é esse Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez. Vamos declarar mais uma vez. Quão grande é o meu Deus. Quão grande, meu Deus, cantarei quão grande E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé agora para a palavra do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, estou com a voz meia rouca, que essa semana a gripe acho que pegou eu e pegou mais uma turma aí, né? Mas já estou melhor, graças a Deus. O texto está em Lucas, capítulo 24. Vamos ler alguns versos. Amém? O tema para nós é ardendo o coração com a presença de Jesus. Lucas 24, versos 13 em diante. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles disse: quais? Vamos ler a partir do verso 25 aí. E eles disse: Onícios, nisso quer dizer ignorante, tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu-lhe, deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles,
os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Os irmãos podem assentar? Meu Deus. Meus irmãos, talvez para nós, como cristãos, a coisa mais importante que aconteceu foi que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Paulo disse: se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. E a nossa salvação estaria comprometida. Então, falar de crucificação, mas também da ressurreição, morte e vida, é algo, meus irmãos, muito importante para nós como igreja do Senhor. Aqui nós estamos falando no primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscita. Ele já havia aparecido a Maria Madalena, anjos ali apareceram dizendo que ele não estava mais lá, que ele havia ressuscitado. E o texto é muito comum, é muito claro, que os irmãos já entenderam. Dois ali, um chamado Cleófas e o outro, que não cita o nome, estavam voltando para a cidade ou para a aldeia chamada Emaús, 11 quilômetros de distância. E eles caminhando um com o outro, contando o que tinha acontecido, contando as tristezas, das frustrações, contando da incredulidade do coração deles. Meus irmãos, a incredulidade que foi gerada no coração deles foi a causa de todos os demais sentimentos ruins que passou a ter. Medo, tristeza, desapontamento, angústia, tudo isso foi causado porque eles não creram. Bom, e caminhando, trocando ideia, conversando um com o outro, de repente alguém se aproxima, parelha com eles, fica pertinho deles e começa a ouvir a conversa dos dois. E eles estavam com o coração tão sobrecarregado que eles não conheceram Jesus. O coração estava com tantos sentimentos negativos que eles não conheceram quem estava ali do lado, juntinho deles. E Jesus parelha com eles e começa a caminhar. E é interessante que Jesus faz 3 perguntas para eles. Jesus diz assim: o que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? Que coisas são essas que aconteceram em Jerusalém? E eles começam a contar: olha, Jesus, varão poderoso em obras, profeta que fez sinais e maravilhas, e nós achávamos que ele que ia reinar sobre Israel. Até algumas mulheres estiveram no sepulcro, viram anjos, falaram que ele tinha ressuscitado, mas é o 3º dia, e nós estamos indo para a nossa casa porque nós estamos frustrados. Aí Jesus olha para eles e chama eles assim: vocês são muito necios, ignorantes, tardos, devagar, vocês são muito lentos para entender as coisas. Olha como Deus é bom, Como Deus é misericordioso. Vocês são uns ignorantes e cabeça ruim, lento para entender as coisas. E a Bíblia diz que Jesus começou a dar uma aula de escola bíblica dominical para eles. E Jesus, começando por Moisés, significa que ele começou lá com os 5 livros da lei, a Torá, e ele passa pelos profetas, pelos salmos, e ele começa a falar de todo o Velho Testamento, de mais de 340 profecias que estavam relacionadas com ele, com o nascimento dele, com a vida dele, com o ministério dele, com a crucificação dele, com a ressurreição dele. E ele começa a falar com eles: olha, você lembra que lá em Gênesis, no capítulo 3, que o homem pecou, e o Senhor falou que da semente da mulher nasceria um, que ia esmagar a cabeça da serpente, e ela lhe feriria no calcanhar? Vocês estão lembrados que o homem estava lá, morrendo de vergonha, porque o homem estava nu diante de Deus por causa do pecado, e teve que ser sacrificado animais para cobrir a nudez do homem, sangue foi derramado. Estão lembrados? Estão lembrados de Gênesis, que Deus chamou um homem velho de 75 anos, com uma mulher de 65, que não gerava,
E Deus falou que da semente dele seriam benditas todas as famílias da terra. E Jesus começou a falar do que dele estava escrito em todo o Velho Testamento. Começou a falar do Salmo. Vocês estão lembrados do Salmo 22? O que Davi fala? Que eu seria traído, que eu seria, judiado, crucificado, que eu apanharia, tudo que aconteceu comigo, a traição. E Jesus começa, irmãos, a falar do que a Bíblia, o Velho Testamento, dizia a respeito dele. E sabe o que é interessante aqui? Aqueles dois caminharam com Jesus por um bom tempo. Eles eram discípulos de Jesus. Aqueles dois viram sinais e maravilhas, viram mortos ressuscitar, viram coxos andar, viram cegos ver, surdos ouvir, ouviram Jesus falar por 3 vezes que ele iria ser crucificado, que ele seria morto, mas que o terceiro dia ressuscitaria. Eles tinham o testemunho das mulheres que foram no sepulcro, mas não criam. Então, o Senhor começa, meus irmãos, a falar com eles a respeito da palavra. A palavra tem um assunto principal, que é a nossa salvação, a nossa redenção. A palavra tem um personagem principal, que sem ele nós estamos perdidos, que é Jesus Cristo, que é a morte e a ressurreição dele, que é o sacrifício dele. Então, andando pelo caminho, 11 quilômetros, os irmãos imaginam que escola dominical maravilhosa, o próprio Deus, a própria palavra encarnada, junto com eles, ensinando a respeito dele, do que a palavra falava dele, do que as profecias, todos os profetas falavam a respeito dele, e eles não entenderam nada. Por isso a frustração na vida deles. Meus irmãos, chega um momento, 2 horas de caminhada, eles chegam na casa deles, escurecendo, o sol já se pondo, e Jesus, estou indo embora. Eles, não, entra na nossa casa, fica conosco. Aí Jesus vem jantar com a gente, entra na casa deles, senta na mesa. Jesus faz uma oração que é comum dos judeus fazer na hora que vai comer, faz uma oração lá, que até hoje os judeus fazem essa oração. E quando Jesus está fazendo oração com pão, o entendimento, os olhos espirituais deles são abertos. E naquela mesma hora que os olhos espirituais deles são abertos, Jesus desaparece. E eles olham um para o outro e dizem assim, olha, porventura o nosso coração não estava ardendo quando ele estava falando sobre ele, sobre a Escritura? Nosso coração estava ardendo, o mesmo coração que pouco tempo atrás era um coração incrédulo, cheio de medo, de decepção, de angústia, agora já era um coração que estava ardendo, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de fé, um coração que agora cria em toda a palavra de Deus. E eles voltam correndo para Jerusalém, para contar para todo mundo o que aconteceu. Meus irmãos, Jesus quer se relacionar conosco. Emanuel, Deus presente. E eu pergunto aqui, por que aqueles dois? De tantos. Paulo diz que Jesus apareceu uma vez para mais de 500 discípulos. Mas Jesus apareceu para aqueles dois. Naquela circunstância, naquele caminho, naquela hora. Você já se perguntou por que você? Porque um dia o Senhor olhou para você assim, não é? Um zero à esquerda, um nada, um verme, não é? A Bíblia fala, um vermezinho de Israel, olhou para você e teve misericórdia, compaixão da sua vida, se aproximou de você, ficou ao seu lado, ouviu a sua lamúria, o seu queixume, as suas angústias, a sua tristeza, ficou ouvindo você, e Jesus ainda, o que ele faz? Olha, o que vocês estão conversando? Irmãos, que coisa extraordinária. Eu quero saber, Jesus sabia de tudo, irmãos. Salmo 139, antes que haja uma palavra, o Senhor já conhece. A onisciência dele, mas o Senhor quer se relacionar conosco. O que vocês estão conversando? Eu quero saber, eu quero ouvir. Quantas vezes Jesus fala, que queres que eu te faça? Olha, que pergunta mais ilógica. Está lá um camarada enfermo,
doente, o que você quer que eu te faça? Mas é lógico. Mas sabe o que é isso, irmãos? O Senhor quer se relacionar conosco. Por isso ele pergunta, olha, o que está acontecendo? O que vocês estão conversando? Aí Jesus diz assim, qual é o motivo da tristeza do coração de vocês? Qual é o motivo da tristeza do seu coração? Toda a mágoa, toda a angústia, toda a tristeza, toda a dor, todo sofrimento, aqui estava relacionado a um coração incrédulo. A Bíblia diz que o coração perfeito, o amor perfeito, lança fora todo o medo. É melhor estar com Jesus lá na cova, como Daniel, em iminência devorado pelos leões, do que estar no palácio adorando um ídolo. É melhor ser jogado lá na fornalha de fogo e sabendo que o Senhor está com você do que estar fora no palácio. Então, o lugar seguro é onde Jesus está. Ele está caminhando conosco, não importa o que está na frente, atrás, de lado, não importa. O mundo está empavorosa porque os Estados Unidos já entrou na guerra lá, destruiu o reator nuclear. Porque vai vir uma guerra nuclear. Que não sei. Irmãos, pode vir, pode não vir, mas o que importa para nós? A Bíblia diz, vivendo, nós somos de Cristo. Morrendo, nós somos de Cristo. Somos dele. Está com saúde, nós somos de Cristo. Está doente, nós somos dele também. Sua vida está próspera, tem dinheiro, glória a Deus, você é de Cristo. Não põe o seu coração no que é material. Mas você não tem dinheiro, você é de Jesus também. Em toda e em qualquer circunstância, nós pertencemos a Ele. Então, por que você está triste? Qual o motivo da sua angústia? Está faltando fé? Você não crê? Nós estamos debaixo de trocentas promessas de Deus. E mesmo assim você não crê? Eles estavam tristes porque, apesar de todo o testemunho, de todas as promessas, de tudo que eles viveram com Jesus, eles ainda não criam. Irmãos, que coisa! Às vezes nós passamos por fases assim, né? Discípulos de Jesus. Aí o irmão conta assim, olha, quando eu converti, Deus fez isso, isso, me curou e abriu porta, fez isso, isso, isso. Aí chega um momento, mas será que o senhor vai fazer? Será que o senhor quer fazer? Aí começam a vir as dúvidas. Mas será? Será que pode? Aí Jesus diz assim, o que está acontecendo? Vocês estão aí? O que está acontecendo em Jerusalém? O que está acontecendo? E eles começam a abrir os corações deles e contar da frustração. Qual era a frustração deles, irmãos? A frustração porque faltava entendimento da palavra de Deus. Tem muita gente frustrada hoje porque não conhece a palavra de Deus. Estão sendo enganados por pessoas, não é? Por falsos profetas, por enganadores que usam a Bíblia, assim como Satanás também usa a Bíblia. E ele usa e conhece mais do que qualquer um. A frustração deles é porque eles não entendiam. Quantas pessoas estão frustradas porque não conhecem a verdade, não entendem. E muitas vezes são enganadas, são roubadas, não é? São levadas a cometer certas situações ou pecados, ou por causa da ignorância. É por isso que Jesus diz assim, vocês são nícios, tolos, ignorantes, tardos de entendimento. Precisa de aprender, precisa de conhecer. O tempo está aí, irmãos. Nós não estamos mais no tempo de ficar brincando eu sou crente da igreja fulano de tal. É porque é isso, é porque é aquilo. Não. Nício, tardo. O tempo é de estar preparado. Não, vamos nos preparar. Não, então você já perdeu a vez. O tempo é de estarmos preparados agora, já. Porque nós não sabemos quando o Senhor há de vir. E o que nos aguarda neste mundo de incertezas. Nem sabemos se amanhã nós vamos amanhecer, respirando. Então, Jesus, irmãos, fala daquilo que a palavra fala a respeito dele. Só em Isaías tem mais de 40 profecias a respeito do ministério de Jesus. Só Isaías. Então, Jesus abre um leque falando de
tudo aquilo que a palavra fala a respeito dele. E será que nós compreendemos, entendemos isso? E chega um momento que Jesus entra na casa deles, senta na mesa com eles, e o coração e os olhos ainda sem enxergar. Paulo, ele ora a Deus para que Deus nos dê luz no nosso entendimento. Às vezes nós estamos cegos espiritualmente com relação às coisas de Deus. O cego aqui não quer dizer porque você não consegue ler. O cego é porque falta entendimento. Por isso nós precisamos de luz, precisamos do Espírito Santo, precisamos da palavra do Senhor. Aí quando Jesus parte o pão, e é interessante que a oração é a seguinte, Jesus faz uma oração, a oração é: bendito és tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que faz sair o pão da terra. Essa era a oração que todos os judeus faziam. E foi a oração que Jesus fez naquele momento, quando ele estava com o pão, no partir do pão. Só que quando Jesus parte o pão e desaparece, meus irmãos, os olhos do entendimento deles se abrem. E eles começam a entender, olha, o nosso coração ardia quando ele falava da palavra. Quantas pessoas o coração não arde mais? O coração está frio, a frieza entrou, o amor foi embora, a fé foi embora, desanimou. Quantos já tombaram na caminhada, desanimei, não é para mim, não dou conta, ficaram para trás. Apocalipse vai falar 7 vezes as 7 cartas, e ao que vencer, aí o Senhor vai ter uma promessa, e ao que vencer não é quem começou não, é quem chegou no final da carreira, é quem perseverar até o fim, quem perseverar até o fim, esse é que será salvo. Então não adianta eu dizer, eu sou isso, eu sou cristão, eu sou aquilo, é se você entende o que Deus está fazendo. Irmãos, nosso coração ardia quando ele falava da palavra. Quantas pessoas o coração já não arde mais pela palavra? A Bíblia é um amuleto, virou um objeto como qualquer outro, de decoração. Hoje em dia, tem celular, poucos carregam, aqui os mais antigos carregam a Bíblia aqui, ó. Pode ir aos jovens aqui, quase ninguém carrega a Bíblia. Cadê a Bíblia dos jovens? Quem tem Bíblia aí, levanta a mão. Quem trouxe? Tem uma? 2? Opa, então nós já estamos no lucro, tem 2. Tem 2. Porque hoje é celular, ninguém, nem Bíblia quer carregar mais. Não estou falando só de carregar, não. Ler, se relacionar, estudar, conhecer, saber o que a Bíblia fala, o que o Senhor tem para nos orientar. Como é que o meu coração vai arder se eu não conheço o dono da Bíblia, o que inspirou essa palavra, que é o Espírito Santo? Como é que o meu coração vai arder se eu não conheço? Então, irmãos, o coração deles começou a sair as incertezas, a insegurança, o medo, tudo sentimento contrário, e o coração começou a se encher daquilo que é de Deus. Começou a arder. E Paulo vai dizer assim, que nós temos que ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Tem que ser fervoroso. Um dia eu fui numa igreja, não é falar mal de denominação não, mas está que minha esposa não deixa mentir, lá onde eu moro mesmo, fui fazer uma visita. Eu fiquei muito triste, irmãos, porque o pregador falava da palavra e falava, você podia ouvir um grilo, cri, 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 um mosquitinho voando, uma mosca, ninguém nada, o semblante, sabe, em vez de ter um semblante, pelo menos um semblante, não é de alegria, de nada. Que negócio parecendo que estava no cemitério. Eu não estava no culto, estava no velório. Não, e, aliás, eu já vi velório de crente muito melhor. Tocando batucada, e muito melhor, já vi. Mas coração já não é mais sensível à palavra, não arde mais. E por causa disso, não conhece mais quem é Jesus, não enxerga Ele. Entenderam, irmãos? Na medida que nós conhecemos a palavra que fala de Jesus, o nosso entendimento tem luz e nós passamos a conhecer Ele. Se nós não conhecemos a palavra que fala dEle, como nós vamos conhecer Ele? Nós ficamos cegos, igual aqueles 2 lá. Não cremos mais.
Tem muita gente que nem crê em milagre mais. Não crê que Deus pode operar, ressuscitar o morto, curar o enfermo e fazer aparecer aquilo que nem existe, como ele diz na palavra. Mas agora, irmãos, eles disseram o seguinte: o nosso coração agora está quente, está fervendo, porque nós ouvimos a palavra, ouviram a palavra da boca daquele que é a palavra. Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que eles fizeram agora? Correr de volta para Jerusalém. Ó, nós temos que dar testemunho do que Jesus está fazendo. Correu para lá e falou assim: olha, nós estamos tristes, coração angustiado, depressivo, né? Achando que Jesus ia tomar conta aqui do Império Romano, montar um cavalo branco aqui, espada, e não aconteceu nada do que eles queriam, nada do que eles tinham em mente. Mas agora não. Voltaram para Jerusalém e olha, as mulheres falaram que, os anjos falaram que eles ressuscitou, nós vimos ele, nós conversamos com ele, nós comemos com ele, nós tivemos comunhão com ele. Nós estamos vendo lá o Irã, situação lá. Tem muitas pessoas no Irã sendo convertidas porque Jesus está aparecendo em sonhos. Muitos. A igreja doméstica no Irã está crescendo demais. Porque lá não pode ter crente não, viu? Crente lá, eles cortam a mão, cortam o braço, cortam o pescoço. É assim. Então, o senhor aparece no sonho para o camarada e diz assim: você vai na loja tal, procura o fulano de tal, que ele vai falar de mim para você. Igual lá Paulo com Ananias, os irmãos lembram? Está acontecendo isso. Meus irmãos, o Espírito Santo ninguém barra, ninguém prende, ninguém segura ele não. Ninguém. Não tem lugar que ele não possa entrar, que ele não possa operar, né? Que ele não possa trazer luz, entendimento, que ele não possa aquecer o coração. Que Deus nos abençoe, que possamos sair com o nosso coração diferente de como entramos, né? O nosso coração aquecido, né? Ter a luz do nosso entendimento clareada para conhecermos Jesus, não um Jesus histórico, mas um Jesus que é vivo, que é Emmanuel, que é Deus presente. Amém? Vamos ficar de pé, os irmãos, tem um louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
a Deus. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Não sei como você entrou aqui. Quem sabe o coração triste, abatido, angustiado, tantas coisas, né? Mas ore ao Senhor nesse instante, baixe sua cabeça, converse com Deus. Senhor, eu quero viver uma experiência contigo. Quero que o meu coração esteja quente, uma brasa de fogo. Né? Eu quero ter os meus olhos aclarados. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ter entendimento da tua palavra. Deus tem muito mais prazer em nos abençoar do que nós mesmos em sermos abençoados. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Senhor, a cada um que aqui entrou, que o teu Espírito Santo esteja visitando, Senhor. Assim como tu tocaste profundamente no coração dos teus servos. Toca em cada coração. Tira a amargura, tira o medo. Senhor, tira o temor, tira a frustração, Senhor. Tira todo o sentimento que é contrário ao propósito do Senhor na nossa vida. Que os nossos olhos sejam aclarados, Senhor. Que tenhamos entendimento da tua bendita palavra. De quem o Senhor é, o nosso bendito Salvador. Porque tudo que foi escrito para que o Senhor se revelasse a nós. Abençoa os lares, as famílias. Quantas são as necessidades, mas o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Que o Senhor visite cada lar aqui representado, Senhor, levando cura, levando libertação, Senhor, abrindo portas, Senhor, suprindo necessidades, que possamos ver os nossos irmãos testemunhar dos milagres, dos feitos do Senhor aqui neste lugar. Recebe o nosso culto, a nossa gratidão, e em teu nome dizemos que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus, seja com todo o povo de Deus agora, até a volta maravilhosa do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.